Olá, peregrinos. A minha esperteza evangélica ainda tem alguns ecos na maneira como leio a Bíblia. Claro, ela tem sido silenciada e substituída pela boa e saudável interpretação que a fé cristã impõe. Essa dinâmica acontece quando me encontro com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires. Ao longo desses anos todos, tenho ouvido ele interpretar a palavra de Deus com sua habilidade sem igual, mas ainda tem o que ser silenciado e substituído em mim. E esse episódio apresenta exatamente como esse processo se dá entre eu e ele. Eu leio as cartas paulinas e me deparo com os conceitos com que Paulo usa para construir sua teologia. E um desses conceitos que eu ainda tinha velha e falha interpretação era a da alegria nas tribulações. A minha pergunta e inquietação trazida ao pastor Anderson era o seguinte: por que os cristãos de hoje não se alegram nas tribulações como os cristãos da igreja primitiva e do primeiro século? Pastor Anderson estranhou essa minha pergunta porque era feita a partir de uma concepção errada do conceito. No decorrer do episódio, ficará claro como ele me corrige e como eu fico perplexo com o real significado do conceito, o que na hora muda todo o meu entendimento sobre o que Paulo quis dizer com alegria no sofrimento. Esse episódio é didático nessas duas camadas, portanto. É assim que tem acontecido comigo. E sinceramente espero que com você aconteça o mesmo. E que continue a cura. São daqueles Hernando Dias Lopes. Você já ouviu aquela pregação que ele faz sobre o 2 Coríntios 9? Não. Sim, a compreensão dele é uma compreensão muito forçada do texto, né? Você sabe que é um desejo profundo de todo presbiteriano, sobretudo aquele presbiteriano da linha do Hernandes Lopes, o Nicodemos e companhia, fazer uma exegese assim, através da projeção expositiva, difusão de exegese, uma pequena exegese do texto. Sim. Né? Então ele fez uma pseudo, na verdade ele fez uma exegese, né? A diferença entre a exegese e a exegese é que a primeira ela é objetiva em termos de percepção metodológica. A segunda ela é contaminada pela interferência subjetiva do interpretante sobre os elementos que aparecem presentes no texto lido, no texto pretendido, no texto interpretado, né? Ele fez isso ontem, eu estava vendo, eu escutei a pregação, eu fiquei com sono de novo. Eu fiquei escutando a pregação dele. Então, ele fala de prazer, e no prazer ele coloca o conceito de hedon, né? Hedonismo. E ele combina, pelo que terei prazer nas injúrias, nas tribulações, etc. O sentido não é esse. Não é ter prazer. O sentido é não se sentir ameaçado. Olha só a diferença. Que diferença. Então, se importa o texto, e você incentiva, você ensina o seu filho, seus ouvintes, a fazer esse tipo de leitura fácil e interpretação fácil da Bíblia, sem ter a devida competência de entender exatamente o sentido que o texto quer dar, e não o sentido que eu quero dar para o texto. E nesse caso, o dele foi o sentido que ele quis dar para o texto.
ele coloca aquele que teve a experiência de ir ao terceiro céu. Primeiro, ele não esclarece de onde pode ser essa crença, terceiro céu. Ela vem de uma crença rabínica. Então ela vem de uma escola. E ela se desenvolve logo assim, ela começa a ganhar, porque ela está presente dentro do sistema de crença lá dos babilônicos também. Os babilônicos também acreditavam em céus no plural. É que aquela crença de que entre Deus e o homem existia outros seres, outros seres, outras divindades, outras localidades ali. Então, mas essa é uma crença que vem lá de trás, vem do mundo, vem lá da Mesopotâmia. Entendi. E aí o Paulo vem, aí eles decodificam essa crença lá no cativeiro e trazem ela para a época de Jesus, para a época de Paulo. Então ele deveria ter esclarecido, porque aquela é uma doutrina que Paulo não produz a sua própria cabeça. Ele recebe isso, prova que Paulo era rabino. Prova que ele fez uma escola, ele passou por uma escola. E no terceiro céu, quando ele fala, se ele é o objeto daquela revelação, aquela experiência que deu aquela revelação, ele falou só sobre a experiência, ele não falou sobre a revelação. O conteúdo da revelação não foi dado. E ele quer insistir, a revelação foi dada, ele migra para um outro texto, que é o texto de Efésios. Então, veja bem, isso não é fazer um exegese, isso é fazer bagunça com a interpretação. Sim. Isso é provocar um sentido que necessariamente não está ali presente. Então, o Paulo não estava falando de revelação no mesmo sentido que ele falou para os cristãos de Éfeso, onde ele fala sobre a questão da relação entre sofrimento, né? Sofrimento, revelação e exaltação. Então são duas coisas diferentes. De um homem que ele conheceu, que pode ser que seja ele, mas pode ser que não seja ele. Não é fácil afirmar, na exegese não é fácil você afirmar certas coisas com tanta, eu diria, com tanta irresponsabilidade como ele faz. Sim. Você tem que trabalhar com hipóteses. Um texto, ele lança hipóteses para você trabalhar com ela. Então você tem teorias, hipóteses que pode te orientar na interpretação de um texto. Aí você vai buscar a relação entre esse texto e alguma tradição da qual ele procede. Então, é uma coisa difícil, uma tarefa complicada de ser feita. E ele fez, a forma como ele fez foi uma forma irresponsável. O prazer ali não é prazer no sentido hedônico, mas é um prazer que é conhecido pelos gregos. Só que o hedonismo foi legalmente difundido pelo epicurismo. O hedonismo está relacionado com a ausência de sentido. O prazer produz ausência de sentido, produz despreocupação em estabelecer logos no processo da história. E o futuro não é objeto de preocupação para quem está comprometido com o prazer. Por quê? Porque o prazer não é uma promessa do futuro, é uma realização do presente. Sim. Então, nesse sentido, não há comunicação entre o hedonismo, da cultura do epicurismo, com o que o Paulo fala ali. O Paulo não pode estar falando do prazer no sentido hedonista. Por quê? Porque no sentido hedonista não há comunicação entre presente e futuro. Sim. E o presente, ele é carregado de renúncia em Paulo. Sim. Enquanto no hedonismo, o presente não pode haver renúncia no presente. Ele tem que ser vivido de forma intensa por sentido de negar as consequências de escolhas que possam me proporcionar um gozo, um prazer intenso naquilo que eu faço,
sem medir relação entre riscos e consequências daquilo que escolhe. Então isso não aparece ali no Paulo. E eu não posso emprestar isso ao Paulo. Você entende? Sim. O Paulo está pensando o seguinte, ali o tema é um tema controvertido, porque ele vem de uma sequência, um livro que fala muito sobre a experiência dele como missionário. E foram experiências que ele retrata que marcaram profundamente a vida dele como apóstolo. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o Paulo tentou imprimir as suas qualidades, os seus predicados, que devem selar o seu apostolado, o seu chamado como apóstolo, ali, naquela experiência da revelação, naquela experiência da abdução. Ali ele foi abduzido. Sim. Então, veja bem, isso não é uma credencial. Ser abduzido ao princípio do céu não é credencial. O que é credencial foi a experiência dele com Jesus lá na deserto. Deserto, né? Quando Jesus chama ele para o apostolado. E é aquela experiência que ele tem que usar sempre, chamado por Jesus. Sim. Não é experiência. Então, novamente, de exegese, a interpretação do Hernandes Dias Lopes não tem nada. Agora, de exegese, ela tem muito. Por quê? A exegese, sistematicamente, por exemplo, ele consegue interpretar o que ele está falando com a época. Ele não consegue compreender o que ele está falando com a época. Outra relação que é colocada, a relação que ele coloca lá, deixa eu lembrar só um pouco aqui. Alegria. Então, ele diz que as experiências da revelação poderia produzir um descobrimento naquele que foi agraciado com essa própria revelação. Então ele poderia se achar maior do que todos. Sim. E para que isso não acontecesse, então foi ele colocado no espinho na carne. Eu já vi essa relação várias vezes. Esse espinho na carne me diz que é um problema de doença física. Porque não há, segundo ele, não há consenso entre os intérpretes sobre o que de fato é esse problema do espinho na carne. Curiosamente, abrindo aspas aqui, ele agora é o pastor daquela igreja de Pinheiros. Sabia não. Antigamente ele era frequentador, era convidado, era um pastor convidado. Antes era o Ari, não sei o quê. Agora ele é o pastor efetivo da igreja. E um dado mais curioso é que aquele ministro André Mendonça tem pregado lá. Tem pregado com frequência lá. Eu não sei se tem só pregado ou tem frequentado algumas vezes lá. Além de pregar, tem frequentado. Então, veja bem, acho que ele tem pregações de várias, eu não sei, tem pregações mais antigas e mais novas. Quando ele fala sobre esse espinho, a finalidade desse espinho na carne, e mostra que o pôs lá é uma conjuntiva de corte que tenta mostrar que existe um sentido, eu diria, positivo e, portanto, um sentido que produz alegria e a felicidade no cristão quando ele é provado em circunstâncias onde Deus traz revelação. É um outro equipe, sabe? Ele tentando interpretar a experiência de Paulo de uma forma equivocada. Provavelmente ele está falando aqui no contexto da Covid. Muitas pessoas estão por dificuldade naquele momento com a Covid, muitas pessoas estão perguntando perguntas
sobre o sentido de exprimir a carne, por que os seres estão sofrendo, por que alguns estão morrendo. E ele está tentando dar uma resposta. Está partindo da experiência da comunidade para o texto. Isso é sempre um problema. Porque as semelhanças em termos de significado contingencial, significado contextual, diferenças que são estruturadas no mundo da vida de ambos, a nossa agora e a de Paulo naquele tempo, essa diferença torna muito pouco provável a gente convergir o sentido para essa relação entre o sofrimento e a alegria. A falta de força, quando para onde eu sou fraco, eu sou forte. Essa relação deve ser entendida de uma forma muito específica, porque essa força e fraqueza, na intuição, força e fraqueza não é um predicado. Eu sei pensando em termos de uma psicologia da moral. Eu estou me sentindo disposto agora para ir tendo discurso, estou me sentindo fraco, estou passando por um momento difícil. Não é esse o sentido. O sentido é a minha fé foi afetada. Em que ela foi afetada? Na confiança. Sempre quando a fé é afetada na confiança, o seu portador passa a claudicar. Sim. O claudicar significa titubear. Quer dizer, entre o sim e o não, na entrega aos cuidados de Deus. Então, confiar nos cuidados configura uma pessoa forte, configura a força, é a força da fé. A fraqueza é a suspeita de que pelo diabo estar presente produzindo sofrimento, isso pode significar o desamparo da parte de Deus. Isso seria a fraqueza da fé, a desconfiança da fé. Meu Deus, foi daí que o pastor entendeu sobre essa ideia de confiança da fé? Confiança e desconfiança. Doença. Eu chamo isso de uma patologia da fé. Sim, patologia da fé. Então, vem de outras, não vem só daí, mas vem de outras. Mas veja bem como é que o sentido é completamente diferente. Pois é, pastor, eu nunca tinha ouvido isso. Eu tô besta. Então, a sua interpretação, ela segue um pouquinho. Adornantes. Ela segue um pouquinho a linha evangélica. Sim. Entende o que eu tô falando? E aí eu tive o cuidado de não te dar a resposta no momento. E aí eu te pedi para você pensar sobre o que você escreveu. Sim. Aí eu falei assim, olha, escreve, porque aí eu quero que você me externe, porque o que você está, a sua relação com o texto é uma relação que está tocando a sua própria experiência aí em Araranguá, provavelmente. Uma parte dela, também um pouco dela. Então, veja bem, essa pertença evangélica, ela apareceu aí. Pertença não, influência. A verdade é a influência de uma pertença antiga. Eu quero me livrar dela, então. Então, agora, veja bem, com essa redefinição, esse Redirecionamento. Ex-mencionamento. Dessa postura hermenêutica frente ao texto, nesse momento que a gente fez. Sim, é outra coisa. Veja bem que agora o resultado da interpretação vai para outra direção. Você entende? Totalmente diferente. E aí eu pensei, eu vou falar isso para o Dileto para ver se ele está querendo, se ele quer continuar exatamente fazendo o sentido entre uma coisa e outra. Então o prazer lá não tem o sentido, a força lá não tem sentido, e a fraqueza lá não tem o sentido que o evangelho vai dar. Sim. Entende? Ou seja, a gente desconstrói a construção hermenêutica que o evangelho faz naquele texto, a partir daquele texto.
que sobra? Nada. Então, o meu central, o eixo principal da cristã, do Novo Testamento, é a saúde da fé. É só isso. O que a saúde da fé proporciona? Resistência para frente, ameaça, se sentir desamparado por Deus na história. Meu Deus. Pai meu, por que me desamparaste? Quer dizer, a condição humana vem à flora, Parece isso aí. aparece o amparo, e aí... Sabe quando eu nasci? Sabe o que minha mãe falou quando me virou? A história da minha negatividade começa ali. A minha mãe olhou para mim, ela estava querendo muito uma filha. E aí o médico olha para mim e diz, aqui ó, a sua filha, ó, a sua filha. Olha o sacão da sua filha aqui, mostrou. Que não tinha nascido uma filha, tinha nascido um macho. Ali foi a primeira experiência de desamparo que eu tive na vida. Porque minha mãe não queria ela queria uma fêmea, filha fêmea. Ali foi meu primeiro contato com a rejeição da minha mãe em relação a mim. Aos meus predicados masculinos, ela rejeitou que ela queria outra coisa, ela queria uma fêmea. Isso interferiu em alguma coisa? Absolutamente nada. Pode ter interferido no imaginário dela, porque ela não recebeu o que ela esperava. Mas não. Mas não nossa relação. Porque ali eu comecei a se rejeitar pela minha mãe e pelo meu pai. Pela minha mãe por não ter vindo por mulher e pelo meu pai por ter vindo violino. E aí a suspeita que eu pudesse ter filho do vizinho. Então a questão, a história do desamparo começa assim, quando a preferência entre cena e foi uma escolha. Então nós temos a liberdade, nós temos a preferência da liberdade, ou a escolha, ou a vontade da liberdade. Quando a preferência da liberdade ela entra em cena e ela se torna operacional, e só por causa disso a liberdade ela pode ser compreendida como exercício de fazer escolha, porque há preferência. E esse é o problema, porque a preferência é em valor do mundo, da vida, uma característica do mundo da vida que mostra que o mundo se tornou crente porque ele se tornou o mundo da competição. A competição entre o macho e a fêmea. Quem que eu quero? Quero o macho, por quê? Porque o macho tem essas qualidades. Eu quero a fêmea, por quê? Porque tem essas qualidades. Então existem preferências por A e por B. Por que eu quero o branco? Porque o branco, a pessoa branca, ela se ama, etc, etc. Então nós estruturamos valor em torno da identidade daquilo que aparece na forma de predicado humano. O predicado humano, na verdade, ele pode me chamar a atenção, mas pode também me distanciar a atenção. Então, quando me aproximo de atenção, quando estou a atenção, então, aí eu passo a ter preferência. Esse é o mundo da competição, é o mundo que joga para todos. Então, a queda que você deu e que marcou exatamente isso aí. Quando eu me sinto eximido, quando eu me sinto fora da margem da possibilidade de ser escolhido por uma preferência, eu me sinto desamparado. Essa é a experiência do desamparo. Você entende? Porque ali, no Éden, quando a preferência, quando ele peca, ele tem que ter Deus para ele, agora você fez o errado. E agora você não pode mais fazer o Éden. Agora você não tem mais uma opção, uma escolha para fazer.
de viver. Agora você vai viver para a morte. Agora essa vai ser a sina. E agora as suas preferências vão estar sempre diretamente ligadas ao futuro que te espera, que é a morte. E esse tripé é um tripé que é trabalhado muito pela sabedoria. A sabedoria, o proverbial. As escolhas que o homem faz, que para ele parecem boas, mas no fim elas são escolhas para a morte. Então a gente sempre está ponderando. Existe a morte no sentido moral, simbólico, psicológico. Pode desembocar também a morte no sentido físico, a da escolha. Sim. Você está com uma doença de tratá-la, ela pode levar a óbito. Então, mas não é nesse sentido que se pensa na provérbios. Se pensa no sentido mais simbólico e moral. Então, quando a gente... o Paulo faz uma opção, ele coloca... Não é que ele faz, ele diz que foi feita uma opção por aquele que estava próximo, no caso Deus, daquele que estava sendo submetido a uma experiência que era humanamente forte demais. Ser suportada por uma pessoa que fosse soberbo. O soberbo não poderia, ele ia começar a esmagar pessoas. Olha, eu tenho uma experiência que me coloca na condição superior à sua. Olha, eu passei por uma experiência e Deus me melhorou coisas que agora me torna superior a você. Esse sentido que o Paulo está querendo sugerir ali. A relação dele é uma relação de competição também com os apóstolos. Sim. Porque aquela comunidade está questionando a legitimidade, a validade do seu apostolado. Sim. Está de um cliente. Mas o Paulo é apóstolo. E ele é um apóstolo que não foi escolhido. O pastor está falando de Gálatas, né? Gálatas ou 1 Coríntios? Mas eu estou dizendo o seguinte, é um problema das comunidades helênicas em geral. Ah, tá, entendi. Você entende? Tá. E o apostolado de Paulo Via com desconfiança, Paulo. cumpriu as comunidades, porque para eles, os verdadeiros apóstolos nascem em Jerusalém. Sim. Então, aí se funciona exatamente a doutrina que Paulo está ensinando. Se ela deve ou não ser seguida. Você entende? Aí Paulo está dizendo, olha, eu não estou falando nada cego. Eu não estou dando tiro cego. Eu não estou falando besteira. Provavelmente, ele está falando dele mesmo. Sim. Eu passei por uma experiência. E essa experiência foi uma experiência que me levou até a presença de Deus. E eu escutei coisas que não são difíceis de serem comunicadas para uma pessoa humana. Então, veja bem, ele está mostrando que mesmo que ele não tenha passado pelo aquele rito de escolha que Jesus fez com os outros apóstolos, ele tem a autoridade de um apóstolo para orientar moralmente uma comunidade. Sim. E é isso que ele quer fazer. Ele quer orientar moralmente. Aqui na parte do espírito aqui diz respeito a uma atitude psicológica frente ao espinho moral imposto pela dificuldade que ele vive a partir dela. O espinho na carne, seja o que for, Sim. impõe uma dificuldade no nível dele. Aham. Ele diz, olha, frente a essa dificuldade eu posso desistir, eu posso caminhar. Isso caracteriza a saúde e a fraqueza da pessoa. Quem caminha está resistindo, mostrando que a conta é de saúde. Quer dizer, ele entendeu a necessidade da resistência para que a fé dele fosse curada ali no processo e ele ganhasse essa confiança que em qualquer experiência que ele se sentiu fraco, adoeceu a fé dele. Na verdade, a confiança protegeu a própria fé de ser adoecido. Você entendeu? Porque a certeza de que o espinho não representa nada. Você está protegido contra as dúvidas, contra as incertezas que matam as experiências de medial.
que pretende atentar diretamente à sua fé, gerando a dúvida de que você pode ter sido desamparado. Sim, mas quando o pastor fala que ele diz quando sou fraco é que sou forte, eu tô dizendo essa coisa desse momento que ele se percebe fraco. Exato. O forte é o resistente. Uma coisa está sendo fraco, ou seja, quando ele está sendo submetido a uma situação que pretende enfraquecer, comprometer a saúde da fé. E com certeza tem dedo da providência nesse empurrar do limite das experiências práticas do apóstolo Paulo e de todos nós, não é isso? A fé cristã, a providência sabe dos nossos limites e vai empurrando, não é isso? Sim, eu deixo de dizer uma coisa, Boqueira. No caminho da vida tem alegria. Eu não tenho alegria para viver. Entendi. Eu caminho na vida sem entusiasmo, sem alegria. E isso não me faz falta. Se eu não tivesse a fé que Deus me deu, eu não sei o que seria. Não seria onde eu estaria. Você entende? Sim. É preciso renunciar essa promessa da felicidade. Sim. A fé produz a felicidade, portanto é um prazer mais experiente. Mentira. Ninguém tem prazer no sofrimento. Isso é mentira. Interpretar dessa forma é não entender o texto. Sim. Quer dizer, é um chamado ao masoquismo, né? Mais ou menos você está masoquismo, seria isso. Ou estado masoquista. E a fé cristã não é estado masoquista. Aquela coisa do negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, nada tem a ver com o estado metodismo. Então, quem quer prestando que é assim, o Rubem Alves pensava que era assim. Naquele livro Protestantismo e Repressão, que ele escreveu na década de 70, ele associa a cultura de vida do pentecostalismo à filosofia sadomasoquista. Ele diz que é assim hoje, no Brasil, porque sempre foi, acho que na tradição. Entendi. Quem é o Rubem Alves? É um grande babaca que foi adorado por mim e foi entendido que foi o maior pensador brasileiro que produzido na nossa história. Na época lá, né? Eu vou dizer uma coisa. Aquele cara está longe de ser um grande pensador. Está longe de ser um grande pensador. Ainda bem que o pastor falou sobre tudo isso, porque eu acho que é um dos desafios dessa sociedade hedônica, ainda mais que esse princípio da felicidade está lá no meio evangélico. E eles miram sempre esse princípio, esse modelo. Se a gente não entender do jeito que o pastor está interpretando, é o convite para a doença o tempo todo, pastor. Porque a gente vai viver no déficit que corrói, né? Sim. Enquanto o epicurismo diria que nós temos o prazer, meta de viver, uma outra filosofia bem contemporânea, o epicurismo, fala do princípio oposto, da ataraxia, que não é o prazer, não se incomodar com o sofrimento. O grande lance é não se incomodar com o sofrimento. Mas passar, isso já é espiritismo. É passar pela experiência de sofrimento sem se importar com o que ela está produzindo em termos de negatividade. Sobretudo na psicologia. Né? Não negá-la, né? Não é assim, tá doendo, mas... Não dá importância. Não dá importância psicológica, não dá importância subjetiva. Ou seja... Não fala assim, puta vida, eu tô sofrendo muito, como eu tô sofrendo. Não, você... O Jesus, quando diz, quando você jejuar, que é uma experiência que ele
E qual foi? Abstinência. Né? E ele falou assim, quando você Né? não vai ter aparência de que você está sofrendo por estar jejuando. Você entende? Então se aproxima mais do que os históricos estão dizendo. Então tem essa filosofia do estoicismo que às vezes é validada por Jesus, é validada por Paulo. Paulo foi influenciado pelo estoicismo, certo? Mas é aquilo então que Jesus falou, ó, você tá com... Vem me buscar no quarto com a porta fechada, vem dizer as suas dores aqui pra mim, vai fazer essas orações aqui pra mim. Quando você sair do quarto, você vai ver sua vida. Vai continuar resistindo e vai vivendo sua vida. O sentido dele é esse de não precisamos de ter uma relação objetiva com a realidade de Deus. Não Deus, a realidade de Deus é uma bem protegida. Então, a realidade existente, né? Eu gostei muito quando o pastor falou ontem, o pastor falou assim, e eu acho que me faz entender o pastor está falando, o pastor falou assim, nada é oposição para Deus. Nada é oposição para os propósitos de Deus. Então é isso. E você tem que confiar e seguir, cara. Não interessa se você vai caminhar sofrendo ou protegido do sofrimento. O sentido do caminhar é isso mesmo. Não pode haver murmuração, não pode haver reclame, não pode haver relativização daquilo que está acontecendo, já não, isso aqui está fora do sentido da providência de Deus na minha vida, da condução providencial. Não pode ser com essa atitude. As coisas estão acontecendo, então vamos continuar caminhando, vamos pensar no que está acontecendo, vamos continuar caminhando, fazendo o que é importante ser feito. Mas eu estou caminhando com ela, quem quiser caminhar comigo. Jesus diz, olha, quem não é contra mim, quem é por mim, continua caminhando comigo. E não é contra, quem é contra, faz com o próprio tom. A gente, Paulo teve isso, teve pessoas que seguiam ele, teve pessoas que criticavam ele. E, portanto, não queria seguir ele, porque achavam que ele fazia, ele não era compatível, porque o que ele ensinava parece que não era bem o que os caras queriam aprender, né? Eles queriam uma vida mais facilitada, com a presença de mais garantias. E as garantias não podem ser objetivamente conquistadas. O pastor está falando de quem? Paulo, Mas quem estava querendo as garantias? o povo helénico, da comunidade helénica. Sim. Não só eles, mas os judeus também. Eles querem a garantia. Por isso que foi difícil admitir que Jesus era o Messias, porque ele estava na cruz. Bread sofrimento da vergonha. Então, como é que eu posso admitir que ali está o Messias? Olha lá, fracassado. E o povo judeu também queria essas garantias, só que, por exemplo, eu estava... Se confessar cristão naquele tempo era perder garantias políticas de proteção do Império Romano, porque o Império Romano fazia permitia só a religião judaica. A religião judaica era protegida pelo Império Romano, como para existir. Qualquer outra variação que não fosse a judaica era passível de confronto e eliminação, né? Então, o problema é que o cristianismo não permitiu a cristandade, ela é confundida. Era confundido na época com o judaísmo, né? Não havia separação. Aí quando o Império Romano percebeu, falou, opa. Ele demora a perceber isso. Foi preciso há mais tempo.
A divisão foi clara, sobretudo depois do segundo e terceiro século. Demorou. Aí vem o Constantino, depois, porque o cristianismo era coisa e o judaísmo era outra. Sim. O que no Império Romano precisa da fé. E aí ele aproxima e cria um casamento entre a fé e a religião. Então não era no Paulo, os cristãos não estavam com problema na época de Paulo, no tempo de Paulo. Na época de Paulo ainda havia uma confusão, né? Por isso que estava havendo muitos cristãos mortos na comunidade de Corinto. Muitos, e eles eram mortos e expostos nas uvas. Se colocava eles em cima de cruzes, pegados em cruzes. Então todos eles mutilados. Em exposição objetiva na cruz das ruas. E as pessoas passavam e vinham, sabiam que eles eram cristãos. Pessoal, se você continuar existindo ao certo, seu filho será como esse. Sim. Estava gerando muito medo. Aí Paulo fala, olha, os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis aos que hão de ser revelados. Sim, joia. Muito bom, pastor. Tem a função de mostrar ao cristão que ele não deve ficar olhando para o que está acontecendo. Sim. Aí ele usa a expressão aquilo que se espera não se pode, aquilo que se vê não se pode esperar. Sim. Não se pode esperar aquilo que nós estamos falando de fé. Da perna fé significa isso. É não por favor ao sofrimento que se vive no presente. Se é um vetor maior, o vetor da fé, pois uma exposição e uma resistência tal no crente, que ele é capaz de entrar como você está apesar que é de negro dentro de uma, como é que é o nome daquilo lá? Tanque fervente, um tanque com a temperatura que superava a possibilidade de uma pessoa humana normal suportar. Forno. Forno. Entra dentro do forno, e aí é isso, o cristão é esse. E ele fala assim, não, esse vai estar quente, então vamos subir. O calor vai acabar com o que só entrar lá dentro vai embora. Eu disse, não. Pode entrar, ele está frio, a temperatura vocês vão produzir. É porque a fé produz esse escudo. Resistência para o corpo também. Resistência para a mente. A gente não sofre, a gente sofre porque a mente sente que o corpo está sofrendo. Você entende a diferença? Porque se a mente. Pode falar aí. Se a mente ela entende, ela vai para a interpretação do sofrimento com essa certeza que o pastor está ensinando aí, de que a gente pode viver sem se importar com o sofrimento. Então, é isso que garante a saúde ontológica no meio do sofrimento. Isso aí. Exatamente. Então você aí, você é comunidade responsabilidade na terra. Por causa da fé. Está desligado do mundo, perdido do mundo. Então, não interessa. Se está escuro, se está bom. Sim, não. E diante dessa. Diante da cultura. É que o problema é que, não sei se foi o evangelicalismo ou é da cultura brasileira, a dramatização do sofrimento e qualquer coisa que se sofra vou ter que orar, vou ter que pelo amor de Deus, orar por mim. Tudo bem, orar é uma coisa, mas sabe, viver nessa constante busca pelo escape do sofrimento é um problema.
Pois é, então é isso aí, é para essa direção. Quer dizer, você não está preocupado em viver e olhar aquilo que se aparente. Significar aquilo que é aparente. Paulo diz, não, a verdadeira esperança, a verdadeira espera, é aquela que contempla o que se vê, é aquela que contempla o que não se vê. O que ele está querendo dizer é o seguinte: para de valorizar o sofrimento que você está vendo na vida. Esquece isso. Deus não é menos Pai providente se Ele se poupar de tudo isso. Por isso ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende? Entendo. Muito bom, pastor. Por isso que a fé é uma coisa extraordinária. Mesmo quando ela é fraqueza, ela tem poder para destruir fortalezas. E quando ela decide a migrar da fraqueza para a força da fé, confiança da fé, aí ela tem capacidade de destruir uma cidade, uma Jericó na vida. Sem empreender nenhum morro, nenhuma explosão, sem jogar nenhuma dinamite. Porque não foi isso que o povo foi convidado a fazer? É ato de fé. Circula pela cidade por 7. E depois grita: o Senhor não te destrói. É ato de fé. E não é que o negócio caiu? Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. No YouTube, Spotify e Deezer.